Drumming Lyre Corps. Once again, let us welcome the Grade 3 learners. Parents, pwede na bumubol. Are you ready? Novinha vem, empinando o popozão. E se joga na pica, o comando aqui é dela. Todo mundo junto, com merengue de joga pra cima, hey, joga pra baixo, oh, joga pra cima, hey, 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 joga pra baixo, oh, joga pra cima, hey, joga pra baixo, oh,
Sige lang, kita sa bilang.